Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com esse projeto de bengala doce. E para fazer o laço, vou usar as cores púrpura, siena natural, amarelo ouro, amarelo limão, vermelho escarlate, porém pode ser o vermelho da sua preferência, e também o rústico e o branco. Lembrando, guia de cores na descrição do vídeo. Escolhi aqui o pincel de número 10 e vou preencher aqui com a cor amarelo limão. Agora vou usar a cor amarelo ouro. Passando aqui, olha, bem sutil, bem suave. Já vou aproveitar esse pincel também na pontinha aqui do pincel, com um pouco da cor siena natural. Desta forma. Vou usar aqui uma bandejinha. Já aproveito aqui também, passo aqui tirando esse excesso. Vou fazer aqui, olha, uma sombra referente a essa folhinha que está aqui. Então, só vou seguir o movimento dessa folhinha. Vou usar um pincel aqui de número 8 para deixar mais acentuadinho aqui. Dessa forma. Vou usar também um pouquinho mais de amarelo. Lavei aqui o pincel. Um pouquinho mais desse amarelo ouro aqui em cima. E volto com um pouquinho só de branco. Desta forma. Para fazer aqui o laço com a cor púrpura aqui na base aqui desse laço, aqui embaixo. Ainda com o pincel de número 10. Para essas pequenas áreas, você pode substituir pelo número 6, número 4 e o número 8, que são áreas menores. Vou usar aqui o de número 8. O restante que ficou, já volto com esse vermelho escarlate. E ao chegar aqui entre as cores, movimentos circulares. Ou até mesmo dessa forma, indo e voltando. E agora não tem erro, é fazer o preenchimento.
Procure preencher toda a traminha do tecido. Para que não fique imperceptível depois. Que às vezes pode ser que fiquem umas falhinhas entre as tramas do tecido. Então é legal fazer aí todo esse preenchimento. Onde eu deixei as dobrinhas, eu vou voltar com um pouco desse púrpura. Desse outro lado também. Lavei aqui o pincel, agora eu vou usar o branco. Com essa bandejinha. Tiro aqui o excesso. Venho aqui na marcação. E para esse primeiro momento, o branco não vai ficar tão forte. Eu vou lavar aqui o pincel. E já venho misturando aqui desta forma. Expandindo um pouquinho mais também com esse branco. Pode ver que começa forte e vai ficando fraco à medida que vai se expandindo. E assim como eu fiz aqui do outro lado, pontinha aqui do pincel, um pouquinho de branco. Vou usar um pouquinho aqui. E vou só puxar um pouquinho bem sutil, bem suave. Porém, vou manter o branco aqui ainda. Ainda que mais suave. Não fica tão forte. Fica mais fosco, né? Esse brilho aqui, essa iluminação. Um pouquinho de branco, só para ajustar aqui. Pincel de número 8. Que eu não vou colocar do outro lado. Pincel de número 0 ou um fininho que vocês tenham. Preenche aqui e vem bem suave aqui nessa parte aqui. Vocês irão fazer um contorno bem sutil, bem suave. Não precisa ter pressa, essa parte é realmente bem tranquilinha. Preste atenção principalmente nos detalhes aqui, porque às vezes a trama do tecido fica um pequeno espaço. Então você vem e preenche para que fique certinho. Você também pode usar um pouquinho do púrpura aqui desse outro lado também e fica exatamente assim. Se você quiser, vou usar aqui o pincel de número 4.
E vou só ajustar aqui um pouquinho mais com o branco. Para marcar aqui um pouquinho mais. Então venho avançando aqui, ó, para ficar com essa marcação. Referente também aqui, se quiser fazer uma sombra por conta dessa folhinha, um pouquinho do rústico, pincel de número 8. E aí você faz aqui essa sombra mais suave. Até aqui um pouquinho. Desse jeitinho. E assim eu vou fazer a próxima parte do laço também. Lavei o pincel, cor amarelo ou limão. O amarelo ouro é o próximo. Cor amarelo ouro. Siena natural. Vou até usar um pouquinho aqui desse lado. Já aproveito esse pincel mesmo, de número 10. Tirei aqui um pouquinho desse excesso. Vou usar aqui uma área um pouco maior. Referente a esse laço. Lavei o pincel, vou usar um pouquinho de branco. Aqui, ó, vou deixar bem marcadinho. Aqui também, com um pouco mais de branco, assim, dessa forma. Com o pincel de número 4, vou fazer um tracinho assim, olha, desse jeito. Pincel de número 10, cor púrpura.
vermelho escarlate, movimentos circulares, e agora é só o preenchimento. Feito o preenchimento, cor púrpura, vou lavar o pincel, usar o branco, mas antes vou só corrigir aqui, ó, passei um pouquinho aqui desse lado, pincel limpo aqui, só ajustando, não tem problema não se ficar com essa tonalização vermelha aqui, que acaba ficando bem suave, por conta que eu acabei borrando ali, mas não tem problema, você pode corrigir em qualquer momento. Que achar necessário, faça a correção na sua pintura, sem problema algum. Tem casos que se fosse borrar ou errar aqui, se fosse maior, dependendo, precisa esperar secar a tinta para fazer a correção, mas não tem problema não. Faça sempre que achar necessário. Passei o branco, fica assim, ó, bem borradinho. Depois venho com o pincel limpo e já vou direcionando aqui o formato. Vou lavar o pincel, vou usar o pincel de número 8. Poderia ser o de número 10 também, mas já vou usar o de número 8. Olha, dessa forma. Ficou mais suave, volto com mais um pouquinho. E aí sim, eu vou preservar a parte com mais branco. Então, puxa um pouquinho para o lado, puxa um pouquinho para o outro lado. Não vai ficar tão forte, vai ficar mais fosco. Com um pouquinho de branco também. Aqui em cima, puxo para um lado, puxo para o outro lado também. E venho avançando aqui. Fica bem suave. E agora vou usar o rústico. Tirei aqui o excesso. E vou usar só um pouquinho aqui.
com o pincel de número 0. Tranquilamente, pega ali com mais excesso. Se a tinta estiver muito firme, você pode usar aquarela silk ou uma gotinha de água também. Só não deixar muito líquida para não se espalhar pela trama do tecido e borrar a sua pintura. Um pouquinho só do púrpura. E só ali um cantinho, um pouquinho de branco. E ficou desta forma. Você pode usar também stencil para fazer os detalhes aqui desse laço. Aqui você pode escolher se quiser fazer os dois lados iguais dessa fita. Ou, se preferir, pode escolher uma faz com o lado amarelo, o outro faz com o lado vermelho. Como eu usei aqui, já fiz essa bola amarela aqui, vou fazer o lado vermelho desse lado e fazer o outro lado amarelo aqui. Cor amarelo limão. E não precisa ficar algo tão simples. Dá para fazer detalhes sobre esse tecido aqui, sobre essa fita. Agora cor amarelo limão. Para essa parte, cor siena natural. Essa parte aqui em cima não gostei, eu vou tirar esse branco daqui. E deixar apenas o vermelho. Iria deixar referente a essa iluminação, mas acabou que eu não gostei. Então vou tirar ali. Faço uma prévia dessa sombra com esse siena natural. Um pouquinho aqui para as dobrinhas dessa fita.
para dar movimento. Um pouco de rústico, tiro o excesso aqui na bandejinha. Eu uso dessa forma para que ele se misture com esse siena e se torne outra cor, né? Uma terceira cor. Lavei o pincel branco. Olha, de início só misturando aqui, ficou bem suave. E alguns pontos você pode deixar um pouquinho só mais forte. Com o vermelho, faço aqui um contorno. Desta forma. Vou colocar mais destaque aqui somente desse lado. Com esse vermelho escarlate. E ficou dessa forma esse lado do laço. E agora para o outro lado. Será bem simples também. Cor púrpura. Lavei aqui o pincel, porque tinha vestígios do amarelo. Movimentos circulares. E preenche todo esse espacinho com vermelho escarlate. Eu vou deixar para usar o vermelho vivo também na bengala doce.
para que ela tenha um destaque maior. Branco, vou usar aqui a bandejinha. E olha como eu vou avançando e expandindo. Com um pouquinho de branco. Pincel de número 8. Tira um pouquinho desse excesso aqui nessa lateralzinha. Até a parte de cima. Com esse vermelho aqui, faço a correção aqui, que eu passei um pouquinho da linha. Pode acontecer. E com um pouco do amarelo ouro. E o pincel de número 0. Faço aqui, olha, um pequeno contorno. Que se finda aqui nessa voltinha, tá vendo? E esse lado ficou desta forma, bem mais simples que o outro lado aqui do amarelo. Olha como ficou até aqui a pintura. E assim ficou o laço. Uma sugestão, você pode usar stencil na parte de dentro do laço ou na parte de fora. Pode alternar para fazer detalhes ou deixar de uma forma mais simples, assim como eu fiz para esse projeto. E por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!